tudo bem? Pra você que não me conhece, eu sou a Camila e esse aqui é meu canal. E bom, vídeo de hoje, study vlog. Depois de tanto tempo, tava morrendo de saudade de conversar com vocês. E já me explicando por que eu não tava postando aqui no YouTube, né? Basicamente, falta de tempo. Mas agora eu prometo que eu vou tentar postar... Não, tentar não. Eu irei postar mais por aqui. Por conta que eu gosto muito dessa parte de editar os vídeos. Eu gosto muito de gravar também. E agora falando sobre o vídeo. Nesse study vlog fiz 3 resuminhos de assuntos diferentes, começando por esse daí de tratados, e eu tô começando a fazer esses resumos mais elaborados. Eu acho que no study vlog passado eu já tava fazendo o resumo assim, com mais elaborado, mas nesse study vlog é só resumo elaborado. Então, e eu tô gostando bastante de fazer resumo assim. Eu tava com bastante saudade, na verdade. E eu tinha parado, eu não sei porque eu tinha parado. Eu acredito que é porque eu tava achando bonitinho aquela forma que eu tava fazendo as anotações. Mas daí eu comecei a ver resumos de várias pessoas fazendo decorado, elaborado, com título. Daí eu falei... Ai, por que será? Vamos tentar, né? Vai que dá bom. E deu. Então, tô gostando bastante de fazer resumo assim, porque eu tô um pouco mais criativa agora nessa parte de títulos, porque era isso que eu pecava um pouco, porque eu não sabia que título eu fazia, e daí eu sempre fazia o mesmo título em todos os resumos. E montar uma estrutura pro meu texto. Porque a parte que eu mais tô gostando dessa nova forma de resumos é dividir a folha ao meio, que nem eu fiz aí no vídeo. Que daí a folha rende muito mais, porque você tem muito mais espaço. Por exemplo, eu fui reescrever um resumo que eu tinha usado frente e verso, e eu consegui fazer esse resumo em apenas uma página, dividindo ela ao meio. Porque rende realmente muito mais, você consegue aproveitar cada cantinho da folha e a estrutura do seu resumo fica mais bonita também. Porque eu costumo organizar os meus resumos com os subtítulos, que nem eu coloquei, por exemplo... abertura dos portos, e daí eu vou fazendo pontinhos para os tópicos, e daí setinhas, se aquela parte que eu escrevi tá interligada ao outro tópico, para eu perceber essa relação. Então acaba que fica bem bonitinho, fica lindo, resumidamente. Para os resumos, eu tô tentando fazer mais elaborado tudo, na verdade. Tipo, dar o meu melhor. Tanto em relação aos stories no Instagram, os posts no Instagram, aos Reels e agora aqui no YouTube. Porque, fazia um tempo, né, que eu não fazia aquelas vinhetinhas no começo, que nem eu fiz no começo do vídeo. E eu gostei, achei legal. E então vou voltar a fazer. Porque meu alarme, lindo, maravilhoso, me lembrando de fazer stories. No caso eu já fiz, então tá tudo bem. E eu tô também, outra mudança que eu fiz é que eu tô começando a estudar mais. Estudar mais, eu digo, é eu estudar... pelo menos fazer, por exemplo, 2 resumos por dia. Porque a forma que eu mais consigo aprender mesmo as coisas é fazendo resumo. Você pode até achar que não, porque cada um tem seu método de aprendizado diferente, mas a melhor forma que eu aprendo é escrevendo as coisas. Porque na hora que eu vou escrever, eu não copio o que está escrito na apostila. Eu leio primeiro o texto da apostila, grifo as palavras-chave e depois eu monto frases para aquelas palavras-chave para incluir nos meus resumos. E na hora que eu vou fazer isso, eu acabo fazendo alguns esqueminhas também. Por exemplo, as setinhas, ou fazer setinhas entre as coisas mesmo para indicar o processo de cada um, o que foi primeiro, o que vai em seguida, o que vai depois, enfim.
Então, isso acaba me ajudando bastante, porque eu senti diferença até na prova de geografia que eu fiz na quarta. Eu senti diferença. E agora eu tô entrando em semana de provas também. Então, o meu ritmo de estudos, ele só não vai ficar mais intenso. Ele vai continuar o mesmo. Porque, normalmente, o que me dava atenção na véspera da prova é que antes eu acabava deixando pra fazer muitos resumos um dia antes da prova. Olha só que maravilha. E não dava certo eu fazer isso. Então, eu estudando todos os dias, eu não tenho nenhuma matéria atrasada. Eu já terminei todos os resumos de história, todos os resumos de geografia, de gramática, de inglês. De inglês não, inglês eu estudo de uma maneira diferente. Inglês, na verdade, eu não estudo. Essa é a realidade, porque assim, inglês, a única maneira que eu aprendo é basicamente me rodeando de coisa em inglês. Lendo, escutando, falando, tudo um pouco para aprender inglês. Arte, eu ainda não fiz resumo de artes, porque tem muito pouco conteúdo. E daí, artes eu deixo pra estudar na véspera da prova, porque é muito fácil. Porque artes é basicamente você decorar as informações. E então, não tem como. Redação. Redação é outra coisa que, assim... Não, entendeu? Eu acho a aula de redação, pra falar a verdade, muito chata. Mas eu sei escrever redação, entendeu? E é mais a parte de interpretação de texto que o meu professor pede. Então acaba dando uma ajudada. Espanhol. Olha só, eu falei que tava estudando tudo certinho. Já falei 4 matérias que eu não tô estudando certo. Mas espanhol, não, também. Porque assim... Não quero, entendeu? Eu tenho que mudar isso ainda na minha cabeça, porque eu sei que eu vou ter espanhol até o 3º ano do ensino médio, porque na minha escola é assim. Então, o jeito é aceitar, né? Mas enfim. Basicamente isso. E daí a gente prova de matemática também, matemática só exercício. Como eu tô fazendo aulas particulares de matemática também, isso acaba me ajudando bastante, porque a minha professora explica de uma maneira muito clara pra mim, eu consigo entender bem as coisas. Por exemplo, ontem eu tive aula com ela e eu tirei todas as minhas dúvidas do assunto que a gente ia começar a aprender e já entendi, já recapitulei tudo. Então, tá indo matemática. E também porque agora a gente tá vendo uma parte mais de fórmulas. E eu não sei porquê, mas eu tenho uma ótima memória pra lembrar de fórmulas. Eu guardo fórmula de qualquer coisa muito rápido. Então, eu acabei que eu guardei as fórmulas das contas de matemática. E daí é só você aplicar as fórmulas nessa parte que a gente tá vendo. Então... tudo certo também. Mas as matérias que eu faço resumo, tá tudo certinho. Porque eu consegui adiantar tudo. Que nem, por exemplo, aí, tô fazendo um resumo de história. Inclusive, eu amei esse resumo. Eu achei que ele ficou muito legal. Porque era sobre a independência do Brasil. Daí eu fiz ele todo baseadinho. Aí o título com amarelo, verde e azul. Os tópicos eu fiz de amarelo e verde. E eu gostei bastante do resultado. Achei que ficou bem coloridinho e bem cara do Brasil mesmo. E então, eu fiquei até surpresa, porque eu jurava que eu não ia conseguir terminar a tempo todos os conteúdos, todos os resumos que eu tenho que fazer. Não, eu não acabei ainda. Falta, acredito que 3 resumos do que eu tenho que fazer, mas os meus professores também não terminaram a apostila ainda. Então, mas a maioria tá terminando, entendeu? Os únicos que não estão terminando é matemática, redação, gramática. Basicamente isso. História, meu professor já vai fazer 1 mês que ele acabou a apostila sem usar. Mas enfim, aí nessa parte do vídeo eu vou utilizar a Fomemo, que é a minha impressora térmica portátil, que ela é incrível. Sempre que eu mostro, o pessoal me enche de perguntando sobre ela. E ela é muito legal, porque ela imprime super rapidinho, como vocês puderam ver ali.
E o papel que ela tem é um papel adesivo. Então, é só você tirar ali e já tá pronto para você colar no seu resumo. Então, é uma maravilha e eu amo demais. O único defeito dela, mas é que é lógico, daí já seria pedir demais se isso acontecesse, é que ela só imprime em preto e branco, já que ela é térmica. Mas já tá louco de bom, né? Porque afinal, uma impressora térmica que imprime em poucos segundos e que o papel já é adesivo, já tá louco de bom. Mas o lado bom das provas bimestrais estarem chegando é que é sinal que as férias já estão chegando. Mas, ao mesmo tempo que eu quero férias, ao mesmo tempo eu não sei se eu quero tanto assim, porque, basicamente, o meu maior passatempo é estudar, entenderam? Tipo, a minha parte da manhã é muito estranho quando eu não tenho escola. Tipo, hoje eu não tive aula, porque hoje, no dia que eu tô narrando esse vídeo, eu não tive aula, porque um professor da minha escola faleceu, daí a escola tá de luto, a gente ficou 2 dias sem aula. E, basicamente, eu tô sentindo falta da aula. Meio estranho, né, eu pensar desse sentido. Mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estudar. Por incrível que pareça também. É que eu acho muito gostoso fazer uns resumos assim bonitinhos, decoradinhos, escrever dessa forma. Eu fico orgulhosa, entendeu? Acho que essa é a palavra. Então acaba me proporcionando certa felicidade. Mas nas férias eu já resolvi um passatempo que eu tenho que estudar, que eu preciso urgentemente rever, que é a parte do ano passado de ciências em relação a, tipo, plantas. Porque eu percebi, a minha professora esses dias fez um carro na aula sobre as plantas, para ver o que a gente relembrava do 7º ano. Eu acertei, de 30 questões, eu acertei 2. Falando sério, eu acertei 2. Eu tava assim, tipo, Jesus amada, a situação está feia até demais. Não pensava que estava tão feia assim. Mas, então, fiquei um pouco espantada e resolvi que eu vou ter que estudar plantas nas férias. Eu acho que pode ser que eu até poste, não study vlogs, mas incluir nos vídeos de rotina aqui no YouTube uma parte sobre as plantas, porque quando eu for estudar, porque tá sem condições. E a minha professora falou que é importante mesmo, se a gente não entendeu, a gente revisar, porque no ensino médio esse assunto fica mais complicado do que já é. E se a gente não aprender direito agora, não vai dar muito certo no ensino médio também. Então, vou dar uma revisada. E é até bom, porque daí eu consigo lembrar de parte do que a gente aprendeu no 7º ano. Mas, agora, o que eu tô fazendo no vídeo? Estou fazendo um resumo de sistema urinário, que é o assunto que eu comecei a ver nas aulas de ciências. Agora, basicamente, esse ano é só sobre os sistemas do corpo humano que a gente tá vendo em ciências. E, assim, eu confesso que eu só estou não gostando, mas tipo, não estou odiando por conta da minha professora, que a minha professora de ciências é maravilhosa, é minha professora favorita. E então ela acaba deixando as matérias mais legais, entendeu? E eu gosto de fazer resumo de sistema do corpo humano, porque é legal, porque dá pra colocar bastante imagem. Só por isso que eu gosto mesmo. E agora eu tava lendo a apostila pra começar meu resumo. Primeiro eu fiz o título e depois fui grifar as palavras-chave da apostila. E ao mesmo tempo eu tava tendo a aula de ciências, então minha professora já tava explicando esse assunto também. Ela não terminou de explicar totalmente o assunto, mas eu já terminei meu resumo, porque eu li toda a parte da apostila. E eu gosto de me basear no que está escrito na apostila, porque as informações acabam fazendo mais sentido e elas têm mais ligação. Na aula, às vezes tem uns pontos assim de desconcentração, ou que às vezes muda a ordem, ou que tem perguntas, daí isso acaba me confundindo um pouco. Então, eu basicamente me baseio no conteúdo da apostila mesmo, porque me ajuda demais a dar conta.
Mas enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários alguma sugestão que vocês querem ver aqui nos meus vídeos, alguma forma de edição, algum tipo de vídeo. Enfim, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no meu canal. Beijo pra vocês e tchau, tchau!